Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Wallace Rodrigues, sou engenheiro da computação e trabalho como desenvolvedor back-end aqui em Portugal. E essa é uma sequência de vídeo falando sobre o mínimo que você precisa saber para entrar dentro da computação, ou o mínimo para quem não sabe o mínimo, ok? E muitas vezes esses conceitos são para além do código, então inicialmente não quero nem tratar de código, quero falar a respeito de como é que as coisas funcionam por trás dos panos, como é que um computador surgiu, como é que um computador funciona, como é que ele se comunica em rede, como é que funciona a arquitetura de software, como é que funciona a arquitetura de dados, como é que funciona por trás dos bastidores, como é que tudo isso se comporta e como é que isso vira o que nós conhecemos hoje como aplicativos, como plataformas, como softwares em geral. Então esse é o objetivo, mas falando especificamente sobre a aula de hoje, nós vamos falar sobre como é que um computador funciona de fato, como é que esse cara entende as coisas que eu insiro nele, como é que ele se comunica, como é que tudo se organiza dentro dele. E aí, primeiro, nós precisamos falar a respeito de componentes. Quais são os componentes que moldam, os principais componentes que formam um computador? Provavelmente você já deve saber, mas eu vou resumir rapidamente antes da gente entrar dentro da parte de código binário propriamente, que é a parte de comunicação, de como é que os dados são processados e encaminhados dentro de um computador. As peças principais são basicamente CPU, que é o processador, onde os dados são processados, ok? Esse é o núcleo do teu computador, é o teu Core i7, Core i5, teu Ryzen 7, Ryzen 5, o teu processador do seu computador. O segundo é a memória RAM, que é onde os dados temporários são armazenados. Enquanto esses dados estão sendo processados, existem dados temporários que são transportados dentro do seu computador, e esse é o papel da memória RAM, armazenar dados temporários. Depois disso você tem o HD ou SSD, onde os seus dados são armazenados de fato. Os seus vídeos, suas fotos, tudo aquilo que você tem salvo, seus arquivos Word, estão armazenados no seu HD e no seu SSD. Você tem também a fonte de alimentação, que é responsável por alimentar o seu computador. Você tem também a GPU, que nada mais é do que uma placa gráfica, a sua placa de vídeo, que é responsável por processar a parte gráfica, a parte de vídeo, é muito utilizado dentro da parte de design, inteligência artificial. Então é um processador específico para processamento de imagens e vídeos, ok? Isso é como funciona o seu computador. Posso até colocar aqui um gráfico bonitão aqui assim, ó. Pá. Aqui os componentes aqui, ó, tudo aqui assim, ó. Só que aí quando a gente fala de informação sendo transportada, a gente fala de informação, o que é isso na prática, ok? Como é que um computador, como é que um sistema eletrônico ele se comunica? Basicamente através de eletricidade, ok? Então você tem um circuito eletrônico e ele se comunica através de dois estados, 1 e 0. Como é que isso funciona? O que quer dizer 1 e 0? Essa linguagem binária tão falada dentro da computação. 1 quer dizer que há corrente elétrica passando por ali e 0 quer dizer que não há. Então basicamente é ativo e inativo. Existe estímulo de corrente elétrica? Não existe. É basicamente isso que significa um código binário. Só que para você entender, através disso é possível representar qualquer coisa, porque toda a computação, em última instância, funciona dessa forma. Então, você consegue representar qualquer coisa através de zeros ou uns, ativo e inativo. E aí você tem uma sequência lógica que vai poder montar isso, e a gente vai falar especificamente sobre isso, e eu vou te mostrar na prática como é que um código binário representa um número maior, para que você entenda como converter esses valores, para que você tenha noção de como é que isso funciona por baixo, ok? Então, em última instância, na camada eletrônica, funciona com binários. Depois disso, vem outra camada em cima, que aí você tem linguagem de extremo baixo nível, que vão manipular esses binários. O seu sistema operacional faz isso por você, provavelmente o kernel do seu sistema operacional, e aí depois você tem linguagem de baixo nível que se comunica ao nível de máquina, e aí você vem com camadas, até chegar na linguagem de programação que você desenvolve. Mas hoje especificamente é sobre o mais baixo nível possível, que é o código binário, ok? Todas as informações processadas por um computador são convertidas em combinações de 0 e 1. Isso inclui números, textos, imagens, vídeos e até mesmo sons, ok? Então a conversão do decimal, que é o nosso padrão do 0 ao 9 que a gente está acostumado a utilizar, para o binário ela é muito simples, ela não é algo tão complexo assim, existe um padrão. Eu vou compartilhar aqui a tela para que você possa ver como é que a gente faz uma conversão de um para outro, ok? Nós vamos fazer a conversão, por exemplo, vamos fazer um número aqui aleatório, o 13, então a gente vai converter o número 13. A gente pode fazer com qualquer outro aqui depois. Como é que a gente converte o número 13 em binários? Como é que a gente representa ele em zeros e 1? Então, basicamente, você vai fazer o seguinte, você tem o número 13, dividir esse número por 2, por que por 2? Porque é uma base binária. Então, 13 dividido para 2, quanto é que a gente vai ter? A gente vai ter 6, só que o resto 1 aqui. Então, o resto 1 vai ser colocado aqui como nosso último dígito, começa do final, nosso último dígito
do nosso número binário. Então a gente tem um 6, ok? A gente tem um 6, a gente vai novamente dividir ele por 2 aqui. Então 6 dividido para 2, a gente tem 3. E o resto é quanto? O resto é 0, porque se eu divido 6 para 2, dá 3 exato. Então, o segundo dígito aqui do nosso binário é 0. Sobrou um 3, vou pegar o 3, dividir novamente por 2. Depois que eu dividir por 2, o resultado de 3 dividido para 2 vai dar um número quebrado. Então, vai dar 1 para cada um e sobra. Então, você vai colocar o 1 aqui. Então, você sobrou 1. 1 dividido para 2, não dá para dividir, o valor dá 0. E o resto é 1. Aqui a gente não trabalha com número quebrado. Então, se quebrou, você arredonda para o número inferior, no caso ia dar 0,5, arredondou para baixo é 0 e sobra 1. Então você coloca o 1 aqui. Então, convertendo 13 em binário, nós temos isso aqui, ok? 1101, número 13 em binário. Nós podemos fazer isso aqui com qualquer outro número, ok? Você pode seguir essa mesma lógica aqui para qualquer outro número para poder fazer uma divisão por 2, que é a base, e com esse cálculo de resto você vai obter aqui o número binário. Existem métodos mais rápidos de fazer essa conversão, só quero explicar o caminho lógico pelo qual se obtém esses valores, ok? Existem métodos e existem hackers para você poder fazer isso mais rápido, mas eu só quero exemplificar matematicamente como isso é obtido. Então a gente pode trocar aqui novamente. O que acontece aqui? Como é que a gente pode obter o decimal a partir disso? A gente sabe, então existe uma regra que é, basicamente, eu vou explicar o método matemático e depois vou explicar o método mais fácil aqui para vocês converter esse número. O que acontece? A primeira posição, basicamente, ela é representada por, você vai colocar aqui 1, que é o valor binário, ok? Então, você vai multiplicar isso pela base e esse 2 é elevado à posição. Qual é a posição? Posição 0, que é a primeira posição. Então, posição 0, aqui é a primeira posição. 2 elevado a 0, 1, ok? 1 vezes 1, isso aqui vai dar 1. Então, esse primeiro dígito vai valer 1 dentro do decimal. E aí a gente vai fazer isso com todos os outros até obter a somatória, ok? Esses números vão ser somados. Se esse aqui era 1 vezes 0, 1 vezes 2 elevado a 0, o próximo vai ser 0, ok? O binário ali que a gente tem, vezes 2 elevado a 1, que é igual 2 elevado a 1 é o próprio 2, vezes 0 é 0. O valor 0 aqui a ser somado. E depois a gente tem aqui na posição 0, posição 1, posição 2, ok? Então a gente tem 1, que é o valor aqui em binário, vezes a base, que é 2, elevado a 2, ok? Que é a posição 2, começa sempre do 0, posição 0, posição 1, posição 2. Então, o binário 1 nessa posição, a base 2, elevado a 2, que é a posição. A base, que é o binário, elevado à posição. Ok? Então a fórmula seria o binário, próprio binário, vezes a base, que é uma base 2, ou se fosse um decimal era uma base 10, mas é uma base 2, elevado à posição, elevado à posição. Isso aqui é a fórmula que nós estamos seguindo, ok? O próprio binário vezes a base elevado à posição. Então aqui, 2 elevado a 2 vai dar 4, vezes 1, 4. Então a gente tem que esse número aqui vale 4. E a gente tem a última, também é 1 vezes 2 elevado a 3. Então 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Vezes 1, 8. Então, a gente tem um 8 aqui. Então, se a gente soma todos, 8 mais 4, 12. Mais 1 aqui, a gente tem o nosso 13 representado novamente. É a forma matemática, como é que você converte isso através dessa equação. O problema é que isso aqui, você sempre vai multiplicar ou por 0 ou por 1. Então, é muito mais fácil você seguir a lógica do seguinte. A primeira posição sempre vai valer 1, ok? Se o número for 1. Se for 0, é 0, porque você vai fazer uma multiplicação por 0. A segunda posição sempre vai valer 2, tá? Se não for 0 aqui, né? A segunda posição sempre vai valer 4, a outra sempre vai valer 8, a outra sempre vai valer 16 e assim sucessivamente, porque você está fazendo uma base 2. Então, se é uma base 2, ele cresce de 2, aqui cresce duplicando sempre, né? Então, é bem simples assim, não tem por que você fazer essa conta se você sabe que esses valores sempre vão se repetir. Então, esse aqui sempre é 1, esse aqui é 2, mas como aqui é 0, vai dar 0, aqui é 4, aqui é 8 e você faz a soma. Então, se você tivesse aqui, sei lá, 1, 0, 0, 1, a gente sabe que esse primeiro aqui vale 1, esses outros valem 0, né, porque não tem nada, e esse aqui vale 8. Então, esse número aqui é igual a 9, ok? É assim que você faz uma conversão de decimal
para binário e de binário para decimal. É basicamente assim. Então agora que a gente entendeu isso, a gente precisa entender o conceito de tabela verdade. A gente sabe que tem os binários, a gente sabe como essas operações funcionam e basicamente as operações dentro de um computador utilizando números binários utiliza tabela verdade, que basicamente funciona da seguinte forma. A gente vai aqui para o quadro de novo. Ok? A gente tem tabelas verdade de 3 tipos. Na verdade tem demais, porque podem ser combinações desses 3 tipos fundamentais. AND, do tipo OR, ou do tipo NOT. Ok? A gente tem combinações dessas, mas essas 3 são as principais. Essa primeira, a AND, ela retorna 1 apenas se ambas as entradas forem 1. Aí ela retorna 1, ok? Vou botar um mais que fica mais fácil. A OR, ela já funciona, ela retorna 1 se pelo menos uma das entradas for 1. Então se for 1 mais 0, a gente tem uma das portas como passando corrente por uma das portas, para tu entender de forma prática o que isso significa. Então a gente vai ter a resposta 1, ok? Aqui só é 1 o resultado final se as duas entradas tiverem corrente elétrica passando, ou seja, se as duas tiverem com status 1, e aqui não, se uma ou outra tiver 1, vai ser 1. E a NOT, ok, como o nome sugere, inverte o valor do bit, o 0 vira 1 e 1 vira 0. Então assim, se eu tenho uma entrada positiva, né, se eu tenho passagem de corrente, ela vai retornar negativo, vai retornar sem corrente, justamente porque ela faz a inversão, ok, dessa entrada. Então essa aqui são 3 portas lógicas que a gente tem, existem variações e outros usos para esse aqui, eu só estou tentando exemplificar de forma prática para que você entenda o que é uma porta lógica. Uma porta lógica, uma tabela verdade, alguma coisa do tipo, é basicamente você tem uma entrada aqui, vamos supor que você tem uma entrada aqui e você tem uma entrada aqui. Aí aqui você tem uma porta AND, ok? E aqui você tem uma saída, ok? Se isso aqui é 1, isso aqui é 1 e é uma porta AND, isso aqui vai ser 1, ok? Agora, se a porta AND retorna 1 apenas se ambas as entradas forem 1 e se isso aqui for 0, automaticamente a saída também é 0, ok? Então é uma tomada de decisão baseado em entradas e assim a computação funciona. São vários transistores, milhões de transistores tomando esse tipo de decisão. Tem corrente, não tem corrente, tem corrente, não tem corrente, dependendo do tipo de porta lógica que é. É um AND, é um NOR, não sei o que. Então vai fazendo essas tomadas de decisões e passando corrente para um caminho ou para outro, dependendo da instrução. Então aqui ó, numa porta AND, se for 1 é 1, mas se for 1 e 0 é 0, se for 0 e 1 é 0, então você pode fazer essa lógica aqui, ó. Se aqui for 1 e aqui for 0, como é que seria no caso de uma AND? Se aqui for 0, 0, como é que seria no caso de uma OR? Então, você pode fazer essas simulações e montar uma tabela, que a gente chama de tabela verdade, que é qual a saída dada uma entrada, ok? É basicamente isso que é uma tabela verdade e porta lógica é basicamente isso aqui, ó, ok? Isso é uma porta lógica, para que você entenda como é que funciona a tomada de decisão através de corrente elétrica dentro do circuito de um computador. Então, cada operação computacional desses cálculos simples, né, vai funcionar dessa forma, desde cálculos simples até uma inteligência artificial. Tudo toma decisões através de portas lógicas, através de uma tabela verdade, através de código binário. Passagem ou não passagem de corrente elétrica através de uma determinada entrada vai gerar uma determinada saída. É assim que a computação funciona de maneira geral. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários e até a próxima. Faz a tua maracutaia aí, curte, comenta e valeu.